Olá, bom dia, bom dia, bom dia! Um excepcional dia a todos, uma excepcional segunda-feira. Vamos lá para mais um vídeo, mais uma analogia, mais um código que a gente pega para o nosso crescimento. E obviamente a gente tira do manual do fabricante, né, que é a Bíblia. Como eu disse no vídeo de ontem, esse capítulo 12 de Romanos tem muito código bom aqui. E eu vou continuar essa semana extraindo o máximo que eu conseguir absorver aqui. Eu já quero trazer o versículo 3 de Romanos 12, que diz: Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Aqui Paulo está falando sobre o corpo da igreja. E ele traz um ensinamento sobre que cada um tem a sua contribuição dentro de um corpo. E nenhum tem menos importância do que o outro. Como Jesus também falou sobre o corpo da igreja, só que com outra linguagem, não igual a Paulo. O que Paulo estava tentando passar para a gente? Que a igreja em si, a igreja de Cristo, não é a igreja física, mas ali ele estava se referindo sobre a igreja física. Já Jesus fala sobre a igreja de Cristo, que é onde ele era o noivo. Ele diz o seguinte: por que nenhum deve atacar o outro? Porque um braço não se ataca a perna. Se uma perna tem algum problema, todos vão se unir para a restituição daquela perna. É mais ou menos isso que ele faz uma analogia. E ali, essa carta que ele estava escrevendo na igreja de Roma, ele ressalta sobre isso. Provavelmente estava tendo conflitos lá entre irmãos, com ataques, porque ele saía abrindo igreja e ele mandava cartas, ele recebia cartas com dificuldades, as pessoas perguntando com ele como conduzir aqueles problemas, e ele respondia. E ele cita várias coisas assim, cada um tem a sua contribuição, se é para ministrar, que ministre, se é para exortar, que exorte. Então ele vai fazendo instruções nesse campo. E aqui para mim, para trazer para o nosso dia a dia, claramente, é um ensinamento que a gente ataca o nosso ego. O que é o ego? É aquilo que me faz aumentar a minha estima de maneira desproporcional. Onde eu começo, se eu alimento meu ego, eu começo a achar que eu sou melhor que o meu irmão, que eu sou melhor que outro. Ou que eu sou menor, que eu sou um coitado, que eu não sou merecedor. Então, o ego não é só para te elevar acima das pessoas. Ele também, na verdade, no fundo, ele age em cima da comparação, né? Que é vou fugir a palavra que eu ia falar. É ultramente nocivo. E por que eu trouxe esse versículo? Quando eu estava lendo aqui, me deu esse estalo. Eu quero trazer um exemplo que veio na minha mente sobre a minha mãe. Que teve um vídeo que eu gravei falando sobre o meu contato com o Espírito Santo falar comigo, etc. E a minha mãe é convertida há muito mais tempo do que eu. Eu tenho muito pouco tempo. A minha mãe tem mais de 15 anos na igreja, ali, assíduo ali, sem desviar e tudo. E teve uma vez que eu fiz um vídeo falando sobre esses acontecimentos do Espírito Santo falar comigo, que é maravilhoso, e tudo. E ela me mandou um áudio uma vez falando: poxa, eu estou há tanto tempo na igreja, o Espírito Santo não fala comigo, Deus está fazendo alguma coisa de errado, mas eu vou continuar firme, ali acreditando que eu quero que ele fale comigo também. Aquilo mexeu comigo, eu fiquei refletindo, eu falei: por que tem pessoas que o Espírito Santo fala? Às vezes, eu acredito, agora falando de mim, com certeza ele fala com todos, cada um à sua maneira, só que alguns estão atentos para perceber, outros não, e acredito que seja esse o caso dela, mas vamos lá. E por que eu estou trazendo isso? Se eu não estivesse me observando, me trabalhando,
com certeza iria me envaidecer. Ah, eu tô pouco tempo e eu tive várias experiências, etc. Mas pelo contrário, eu olhei assim para aquilo e fiquei refletindo o que aquela mensagem, aquele áudio que a minha mãe mandou, eu poderia aprender com aquilo. E passou um tempo, eu escutei uma pregação falando sobre, num culto, falando sobre os trabalhadores da última hora. E o pastor, ele fez uma reflexão interessantíssima. O que ele trouxe? Que existe o pai, ele dá a recompensa que ele quer porque a vinha é dele. Então tem pessoas que vão trabalhar 10 horas, outro 8, outro 5, outro 3, e o dono da vinha, ele vai recompensar a maneira que ele queira, porque a vinha é dele. E ali, o que o pastor também fez uma reflexão sobre os trabalhadores da última hora, o que eles estão tendo, o que ele trouxe para o nosso dia a dia. Tem pessoas que ele abriu uma igreja há muitos anos, acho que na década de 90, e ele demorou muito para encher a igreja, para ter resultados importantíssimos. E hoje ele vê pessoas que abrem igreja ontem ou rede social, está com lives com milhares de pessoas. O que ele trouxe? Ele trouxe essa reflexão sobre os trabalhadores da última hora, que a gente não deve nem quem está novato se envaidecer e nem quem é o mais antigo da velha guarda ali achar isso ruim, porque o importante é que a mensagem chegue a quem tem que chegar. Hoje as coisas estão muito aceleradas, muitas pessoas querendo a Deus, crianças se entregando a Jesus Cristo, indo ali se converter. Então, o que ele quis dizer com isso? Hoje os tempos estão diferentes, então vai precisar desses trabalhadores da última hora. E só tem esses trabalhadores porque essa antiga galera foi lá, batalhou, pregava, tinha suas dificuldades e preparou o terreno para esses trabalhadores chegarem. Então todos têm a sua importância, igual o Paulo está falando aqui. Agora voltando para minha mãe, eu tenho certeza absoluta que eu chego à conclusão que é a mesma coisa que o pastor falou. Se não fosse a minha mãe lá de trás, empregando, acreditando em Deus, orando por mim, na época que eu ainda usava droga, eu não estaria aqui hoje falando com vocês sobre o Evangelho. Então, mesmo que ela não escute o Espírito Santo falando com ela, a importância que ela tem na minha vida em trazer a mensagem do Pai do Evangelho é gigantesca. Então não tem como, eu me vangloriar, o Espírito Santo fala comigo, etc. O importante é a minha melhora íntima e a mensagem que foi introduzida em mim ser levada à frente através do meu testemunho. Olha o tanto que Deus mudou na minha vida. Então, ela também tem um testemunho dela, o tanto que Deus mudou a vida dela, vem abençoando, e ela preparou o terreno, plantando a semente em mim, que Jesus é o único Salvador que a gente tem. É o único que pode nos mudar através da sua trindade ali, Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. Então, se não fosse ela, eu não estaria aqui hoje, nem vivo, se não fossem as orações dela. Então, que a gente olhe para a nossa vida e reflita não só em relação à palavra, em relação ao preparo que foi feito para que você esteja onde você está. Às vezes você olha para trás assim, mas eu tenho um melhor entendimento que o meu pai, ou que o meu chefe, ou que seja lá a analogia que você vai trazer. Vamos usar esse exemplo do chefe. Eu sei mais que o meu encarregado, mas você passou pelas coisas que o seu encarregado passou, você preparou o terreno para estar propício para o que você está fazendo hoje. Por exemplo, o seu encarregado, você tem mais capacidade com ele porque você usa a rede social, a internet, algumas coisas, ferramentas que facilitam o seu serviço. Mas e aquela pessoa que fazia tudo que você está fazendo hoje, tudo à mão, não tinha nenhum teclado para digitar, que ele pegava e escrevia tudo a dedo, e preparava tudinho, tudo na raça ali. Então, o
que você faz com mais eficácia hoje, mas porque você também provavelmente tem ferramentas para isso. E pessoas que prepararam um terreno, te ensinaram para você ser essa potência hoje em dia, ele teve a sua importância, que essa vaidade, que esse ego não suba para nossa cabeça, a gente tenha essa consciência que todos teve essa contribuição. E se você tem um desempenho maior que... Eu estou usando esse exemplo porque eu faço analogias. Aí eu usei da minha mãe sobre o próprio evangelho, mas agora eu estou usando sobre o trabalho, para que você olhe para o lado, peraí, qual a importância daquela pessoa ali para que eu desempenhe esse papel hoje? Com certeza é gigantesco. E que a gente nunca deixe o ego, a vaidade crescer dentro do nosso coração, da nossa mente, porque todos temos a nossa contribuição. E todos aprendemos uns com os outros. Igual eu aprendo muito com a minha mãe, a maneira dela lidar com a palavra fé dela é linda. E eu aprendo com outras pessoas também, igual o meu trabalho. Eu aprendi pedir instruções com um amigo, com 2, 3 meses eu fazia valores maiores do que ele. Mas se não fosse aquela instrução que ele me deu ali, eu demoraria muito mais tempo, talvez nem alcançaria os valores que eu fiz 3, 4 meses depois que eu comecei. Então, não cabe olhar para ele com desdém, mas eu faço melhor que você em pouco tempo, etc. Isso é só vaidade, ego, coisas que não vêm de Deus, são comportamentos que acredito que vêm do inimigo, né? Que fomenta essa rivalidade, eu contra ele, eu sou melhor que você. Não, nós fazemos parte de um corpo e o que Cristo quer de nós, que nós compartilhemos o nosso conhecimento para um ajudar o outro e todos crescermos juntos. Essa é a mensagem que eu queria deixar para o dia de hoje, desejar um excepcional dia. E lembre-se, hoje o dia vai ser incrível. Até amanhã.